Vamos lá. Tudo é válido. Obrigado, meninas. Obrigado. Então, olha só. Quando a gente fala nessas variáveis bioquímicas, por que que elas ajudam a gente nos diagnósticos, nos tratamentos, no segmento de uma enfermidade? Vamos imaginar que nós estamos no tecido hepático, então. Hepático não, é fígado que ele escreveu. Estamos no fígado, né? E o fígado, dentro das células dele, dentro dos hepatocitos, a gente tem a GPT, que é uma transaminase, correto? Então, essa enzima está aqui dentro do fígado. Quando uma célula dessa morre, vou abrir aqui. Quando uma célula dessa morre, todo o conteúdo dela acaba sendo liberado. E essas enzimas que estão aqui dentro do hepatocito acabam vindo para a circulação. A gente tem um valor normal disso pela morte celular que ocorre frequentemente. A gente está renovando isso. Por isso que eu tenho um valor normal dessa GPT no meu plasma. Qual que seria o valor normal? Até 38, 40. Ok? Agora, se esse valor de GPT me vem, vamos colocar 120. O que que estaria acontecendo para que esse valor desse alto? Uma cirrose? Não a patologia em si, eu quero saber o mecanismo bioquímico. O que está Tamanho das acontecendo? células não está Uma tendo célula. síntese. Assim. Eu tô tendo. Alguma coisa está matando mais célula do que normalmente morre. Porque a morte normal me gera um valor ali entre 30 e 40, que é a minha morte celular esperada. Então, essas enzimas aparecem no meu plasma, fica aquele valor entre 38 e 40 ali. Isso é normal. Agora, quando me vem 120, tem alguma coisa destruindo célula antes da hora. Aí eu vou pensar nas hipóteses. Pode ser uma hepatite, pode ser uma cirrose, pode ser uma enfermidade de Wilson, pode ser uma hemocromatose, pode ser algum parasita que está afetando o meu fígado. Aí eu não sei, mas o que que isso faz? Isso me direciona para o tecido que está sendo afetado. A mesma coisa, vamos imaginar que nós estamos no tecido cardíaco. O valor de troponina normal, a troponina não é uma enzima, ela é um biomarcador, ela é um componente muscular, uma proteína muscular que está no tecido cardíaco, tá? A troponina, o valor normal dela é até 0,5. Aí o paciente chega com uma dor no peito, que irradia para o braço, você faz uma prova enzimática nele e a troponina tá de 200. Tá morrendo o cardiocito. Esse cara está infartando, ele tem dor no peito e tem enzimas elevadas. Enzimas não, biomarcador, porque a troponina não é uma enzima. Vani, pode falar. Não está saindo teu áudio, amor. Eu não te escuto. Me escuta? Agora sim. Perfeito. Uma dúvida. Ah. Vesícula também pode fazer essa alteração nas enzimas hepáticas? Ah, tenho enzimas que são mais direcionadas para as vias biliares. Então, eu tenho outro tipo de marcador, como, por exemplo, a THE, a 5-nucleotidasa. Eu tenho outras enzimas que marcam problemas nas vias biliares e não no fígado. Porque se o dano for hepático, o que me direciona a isso, se eu tenho dano hepático, o que vai vir aumentado é GPT. Eu pergunto porque meu esposo fez cirurgia recente agora de Aham. vesícula e a GPT dele deu 405. Ele fez uma Laparoscopia, vídeo policistectomia isso, aguda. laparoscópica. Como que é a condição anatômica
é do seu esposo, ele é bem magrinho ou ele é mais gordinho? Nem magro nem gordo, um biofísico bom. Não Bom, bebe, não ok, fuma. perfeito. Porque mesmo sendo laparoscópica, imagina que a laparoscopia são duas varetinhas que o médico manuseia de fora. Ele coloca ali aquelas pinças e manuseia. Eu perguntei se ele era gordinho, porque quando tem muito tecido adiposo aqui, é difícil chegar na vesícula. Ele tem que estar empurrando ali o tecido adiposo para chegar, e é muito comum que ocorra um danozinho hepático ali, às vezes até um pouquinho mais severo, enquanto está ocorrendo essa ressecção, porque ele tem que estar empurrando ali, manuseando, e às vezes acaba danificando um pouquinho o fígado. Por isso que isso deve ter vindo com GPT elevada, porque normalmente não afeta, tá? Normalmente não afeta. Agora, o interessante, professor, é que foi antes da cirurgia. A gente já Uhum, vem monitorando essa questão das crises que ele tinha e a gente sempre uhum, fazia laboratório particular, né? E uhum. sempre que ele estava em crise, sempre. Ok. Todas as enzimas hepáticas, Ah, elas mas estavam ele 5 vezes mais várias vezes alta, crise? 4, isso. Ah, mas isso é por causa do processo inflamatório. Porque Ah, assim, sim. ele, Sempre dava um pico muito alto. A gente chegou no claro. hospital, estava 6 vezes mais alto. Aí ele ficou internado para baixar as enzimas até poder se operar. Certo. Por isso que eu perguntei a relação. Ok, ok. É porque eu tive uma crise e não aguentei, corri tirar. Mas tem pessoas que tomam ali uma cialomicina, alguma coisa, alivia um pouquinho, ah, não, vou ficar mais um tempo sem operar. Aí isso inflama e aí sim acaba gerando dano hepático pela inflamação, que é o teu Sim. organismo respondendo a isso, tá? Mas o que eu queria deixar claro aqui para vocês é que o que que eleva esses marcadores biológicos no sangue? Dano. Por isso que é importante. Isso direciona muito o nosso diagnóstico. Por exemplo, o paciente vem com uma dor abdominal muito forte, você faz lá uma prova de lipase pancreática, porque você suspeita de uma pancreatite. A lipase vem alta. Perfeito. Confirmou o que você estava pensando, você fechou o teu diagnóstico. Então, isso direciona a gente para os diagnósticos. Entenderam? Mais para frente a gente vai voltar nesse conteúdo. Agora eu só quis dar uma introdução para que vocês se ubicassem. Foi a Lanusa que me deu o conceito ali antes, né? Tava perfeito, bem certinho. Voltamos Obrigada. então, imagina. Voltamos então para o nosso tema de hoje. Vamos dar mais uma olhada em receptores. Vamos ver quase todos. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um tipo de receptor que não está na membrana celular. A gente tem aqui a nossa bicamadinha lipídica, né? Vamos imaginar que isso aqui está em tudo para eu não precisar fazer tanto fosfolípido. Então, essa nossa bicamada lipídica aqui está na membrana, e eu tenho um receptor que ele é citoplasmático. Ele tem mais ou menos essa conformação. Então, ele é chamado por ter esse desenho, ele é chamado em dedos de zinco, ok? Esse aqui seria um receptor de cortisol, que ele é citoplasmático, mas poderia ser de mineralocorticoides, de glucocorticoides. Eu tenho várias moléculas que são ligando para esses receptores citoplasmáticos. Vamos usar o cortisol, que é o exemplo clássico da cátedra. Imaginem o seguinte, pessoal. Para eu ativar esse receptor, eu vou precisar de um ligando, certo? Esse ligando, ele vai ter que atravessar minha membrana plasmática. Então, aqui, uma coisa importante do ligando é que ele tem que ser lipossolúvel, porque ele vai ter que passar pela membrana. Então, ele tem que passar aqui facilmente. Então, a característica do nosso ligando é que ele é lipossolúvel. O cortisol, por exemplo,
por ele ser lipossolúvel, ele não anda bem em água. Ele tem que vir unido à albúmina até aqui, na célula diana dele, aí ele se solta e consegue ingressar na célula. É a forma que o cortisol se locomove aqui no nosso organismo. Mas vamos imaginar o seguinte: esse receptor aqui, para ele não funcionar antes da hora, antes do ligando chegar aqui, ele vai precisar estar regulado por uma proteína de choque térmico. Elas são chamadas, pessoal, de chaperona. Chaperona, proteína de choque térmico, vocês podem ver em alguns livros HSP90. Existem outros tipos de receptores citoplasmáticos que são HSP60, HSP70. O que eu recomendo para vocês? Usem o termo chaperona. Por quê? Porque engloba todos esses. A chaperona do receptor de cortisol não é a mesma que o do receptor de mineralocorticoides. Uma é HSP60, outra HSP90, outra HSP não sei o quê. Então, para vocês não terem que decorar qual HSP que é para cada molécula, a gente engloba essa proteína aqui, que fica reprimindo esse receptor, a gente vai dar um nome generalizado para ela, que é chaperona, que envolve todas essas proteínas de choque térmico. Beleza? Então, a função da chaperona é justamente inibir esse receptor. Ele não funciona antes da chegada do ligando. Quando chega o meu ligando lipossolúvel, atravessa a minha membrana plasmática, se une ao meu receptor, o que vai ocorrer? Vai ocorrer um desplazamento dessa chaperona. Por isso que ela é chamada de choque térmico. Quando a proteína se fusiona com o seu receptor, ela desplaza essa chaperona e fica livre dela. Então, por isso que também é chamada de proteína de choque térmico. Vamos imaginar, então, que agora a gente conseguiu tirar essa proteína repressora, que era a chaperona, e estamos aqui com o nosso ligando. Esse é um receptor de cortisol ativado. Ok? O que ele vai fazer nesse momento? Ele vai buscar outro igualzinho a ele, que esteja na mesma situação. Também recebeu o seu ligando, também desplaçou a chaperona e está livre também. Então, o que ocorre aqui? Esses dois receptores, que são iguais entre si, vão se unir. Essa união, pessoal, chama-se dimerização. Eles se dimerizam entre eles. Como eles são moléculas idênticas, a gente vai chamar isso de homo, de iguais, e dímero, de dois. Então, a gente fala que é um homodímero. Duas moléculas iguais se fusionam, se dimerizam, formando uma nova molécula formada pelas duas estruturas. Entendido isso aqui? Então, esses dois receptores ativados na mesma situação que desplazaram essa chaperona, agora se dimerizam, se unem entre si, formando uma nova molécula, um homodímero. Esse homodímero tem a capacidade de atuar como fator de transcrição. O que significa isso para nós? Marco de leitura. Ele vai gerar um marco de leitura. Aonde? No ADN? No ADN. Lá no nosso DNA. Então, esse fator de transcrição vai agora entrar aqui no nosso núcleo e vai atuar como marco de leitura. Ele vai se unir aqui ao nosso DNA e formar um local aqui para que seja feito o marco de leitura, para que eu comece a transcrever a partir daqui. Esse local que esse fator de transcrição se une tem um nome específico. Ele chama-se ATRE. Se lê de trás para frente, elemento de resposta de hormônios. Elemento de resposta a hormonas.
ok? Esse é o local. Por quê? O cortisol é um hormônio nosso que viaja, ele é produzido na suprarrenal, viaja até as células específicas que ele atua, para induzir genicamente uma série de coisas que a gente vai aprender melhor na segunda era, tá? Então, essa que é a função desse receptor. Depois que ele se dimeriza, ele atua como um fator de transcrição. O que que é isso? Ele vai ingressar lá no nosso núcleo. Esses buraquinhos aqui chamam-se nucleoporinas, que são os lugares onde esses fatores de transcrição conseguem passar. Não tem relevância nenhuma, nunca vão tomar isso aqui de vocês, é só curiosidade. Então, esse fator de transcrição entra aqui, se une ao DNA, gera um marco de leitura para que eu comece a minha transcrição gênica. Deixa só eu ver o chat aqui, que tem uma duvidazinha da Vani. Vamos lá. Os receptores são proteínas localizadas nas membranas das células ou dentro delas, que têm a função de reconhecer e se ligar a moléculas específicas, chamadas ligantes. Tá correto. Ligandos. Aí na Argentina, ligandos, tá? Mas é exatamente isso. Os receptores podem estar na membrana, no citoplasma, ou até mesmo, como a gente vai ver agora, no núcleo celular. Eles estão em diversos compartimentos, sempre esperando a chegada do seu ligando para se ativar e gerar o efeito esperado por ele. Ok? Então, resumão da via do cortisol. O cortisol é um ligando lipossolúvel que viaja no sangue unido à albúmina, que é a proteína mais abundante que a gente tem no sangue. Já já a Betina vai perguntar isso aí para vocês. Qual que é a proteína mais abundante do sangue? É a albúmina. Então, esse ligando viaja unido à albúmina, por quê? Porque ele é lipossolúvel. Significa que ele é hidrofóbico, ele não anda bem em água. Então, ele viaja unido à albúmina. Quando chega na célula diana de atuação dele, ele se solta, ingressa, ativa esse receptor dedos de zinco. Isso faz com que eu desplaze a chaperona que estava reprimindo esse receptor e eu tenho um receptor ativado. Esse receptor ativado vai fazer uma dimerização com outro igual a ele, por isso eu chamo de homodímero. Esse homodímero atua como um fator de transcrição. O que é isso? Ingressa no núcleo e gera um marco de leitura no DNA para que eu comece a fazer transcrição gênica. Perfeito? Vocês podem precisar explicar essa historinha no oral. Vieram? Vocês vão todos promocionar, não se preocupe com isso. Mas, por via das dúvidas, saiba. E, Pablo, deixa eu tirar uma dúvida. Pode tirar. Falar desse fator de transcrição e aumento de síntese proteica tem relação, tá correto? Nada a ver. Sim. Sim. Porque uma das consequências, normalmente, esses fatores de transcrição induzem a síntese de proteínas ou enzimas. Não está errado isso que você falou, é correto. Pode ser que eu não induza necessariamente uma proteína, pode ser que eu induza, mas normalmente as induções gênicas estão envolvidas com enzimas ou proteínas. Tipo, explicando, por exemplo, essa aí que você deu como exemplo, e se eu falar que ela gera um fator de transcrição, eu posso falar que ela gera, então, no caso, o aumento de síntese proteica. Aqui, ó. Já vamos começar a treinar desde aqui. Ninguém aqui quer ser bioquímico. Concordam comigo? Vocês querem ser o quê? Médicos. Então, a gente não está aqui para mostrar conhecimento para os professores. Em bioquímica, o menos é mais. Por que eu falo isso, pessoal? Porque nos orais, o que acontece? Muito. Você está lá querendo aprovar de todas as formas, você quer mostrar que você estudou muito. Tá? Aí, o nosso amigo João Pedro vem aqui, explica lindamente a via e fala uma informação que está correta. Síntese proteica. Aí o professor fala assim, ele estudou esse tema. Ok, certa questão. João, me fale alguma das enzimas que o cortisol induz genicamente. Ah, não, doutor. Isso aí eu não sei. A tua questão que estava certa virou um meio certo. E se você errar a próxima, ele fala, até novembro, Novembro e João. novembro. Até novembro. Então, assim, a gente só vai até o limite onde a gente domina completamente. O que você sabe 100%? Que um fator de transcrição se une ao DNA para fazer transcrição gênica.
o professor vai aceitar e vai falar, perfeito. Se você agregar uma coisa... Oi, pode falar, Maria. Quais são as que induzem o que é que o cortisol induz quimicamente? Um monte de enzimas. Por exemplo, a Hum, PepsiK, que se chama fosfenolcarboxiquinase. Nem anota, Maria, não precisa. Isso aí é assunto de segunda era. Lá na frente, testar. a gente vai ver quais moléculas que são induzidas pela insulina, pelo cortisol, pelo glucagon. Então, não é conteúdo para agora, mas eu já quero que vocês vão treinando mentalmente que o menos na bioquímica é mais, principalmente no oral. Porque se você falar uma palavrinha a mais, ele pode falar. Me fale sobre esse tema aí que você citou. E às vezes tu só queria fazer uma firula. Tu não sabe absolutamente nada desse tema e se lasca, tá? Então, vamos treinando dessa maneira. Mas é legal essa sede pelo conhecimento que vocês têm, mas é uma matéria muito complicada, vamos nos resguardando. Bem, entendido isso aqui? Mari, pode falar. Professor, boa noite. Deixa eu Boa te noite. perguntar. Ah, Tá dando para me escutar? Tá, né? sim, aham. Sim, bom. Eu entendi que o ligando tem que ser lipossolúvel para, né, penetrar a membrana plasmática. E Aham. vai se unir com o receptor. E a função da chaperona, no caso, seria meio que controlar esse receptor. Perfeito, total. Qual que é o tipo de controle aqui? Antes da chegada do ligando, eu não consigo formar o homodímero, porque esse receptor está inibido pela presença da chaperona. Então, eu não consigo fazer o fator de transcrição antes da chegada do ligando. Eu preciso ter dois receptores ativados sem chaperona para ter o efeito do cortisol. É uma forma de controle celular. Entendi. Mas esse caso é somente para o cortisol, ou Não, não? não, não, não. Todos esses receptores citoplasmáticos ficam inibidos assim, de mineralocorticoides, Ah, de sim, ok. glucocorticoides, de progesterona, todos eles ficam dessa forma para ter o controle da via. Ok, obrigada. Imagina, de nada. Joana, Profe, eu não entendi por que que o cortisol vai estar ligado com a albumina. é o seguinte: as moléculas que andam bem no meio lipídico, a gente fala que são lipossolúveis. Por quê? Porque elas são solúveis em lípidos. Imagina, por exemplo, quando cai uma gotinha de óleo na água. Que acontece com essa gota de água? Ela fica uma micelinha, ela fica ali paradinha porque ela não se dissolve na água. Isso é o que acontece com o cortisol. Ele é lipossolúvel, ele anda bem no meio lipídico. No meio aquoso, não. E o nosso sangue é 95% por cento de água, é 99% de água. Então, ela não anda bem no sangue. Por isso que ela se une à albúmina, que é uma proteína que atua como se fosse um transportador para que ela se desloque no sangue. Aí, quando ela chega aqui nesse tecido que ela precisa atuar, ela se solta da albúmina e atravessa sozinha aqui a membrana, porque a membrana é o quê? Bilipídica. Não temos os fosfolípidos ali? Então, ela consegue se difundir bem pela membrana, mas não no sangue. Ah, tá, entendi. Eu tinha entendido que a albumina era para ajudar a atravessar, por isso que eu não estava entendendo, porque Ah, não, o não, não. cortisol É já é para ela, lipídico. perfeito, é para ela andar no sangue, e não para atravessar. Tá bom, obrigada. Imagina. Vamos bem? Oi, Oi, sim. pode falar. Vai ser a entrada do cortisol, vai ser por difusão facilitada e todos os receptores de citoplasma, perdão, vão ser chamados de ZIM ou só esse em específico? Esse específico, esse é o que a cátedra dá. Os outros, eu não sei as características estruturais deles. Então, esse aqui eu tenho certeza absoluta que é em dedos de zinco. Os outros, eu não sei como que é a conformação deles, tá? Porque esse aqui é o que a cátedra dá. Tá, e o colesterol é difusão facilitada mesmo que ele vai entrar? O Ou cortisol, o o cortisol, cortisol, perdão. sim. Ótimo. Eu acho que é difusão simples, porque a facilitada envolve proteínas. Eu acho que é difusão simples, porque ele só atravessa pelo meio lipídico, tá? A facilitada eu tenho uma proteína que facilita essa passagem. E eu não tenho, ele passa pelos fosfolípidos. É difusão simples. Chamar de lipofílica é a mesma coisa?
Lipofílico é quando lipofílico é ao contrário É de quando tem aversão. pode falar. É quando tem aversão. A água, porque ele anda bem em lípido, porque senão Isso. No caso, é, então, no caso, a passagem do cortisol, ele pode ser, facilita a passagem dele porque ele é lipofílico. Dá na mesma que você falar perfeito. que ele. Ah, É beleza. a mesma coisa. É a mesma coisa. Lipofílico é que ele anda bem em lípidos, tá? Ok? Professor, no Hum. caso, são todos os hormônios. Todos os hormônios quais? Esses que passam, né? Os Não, mineralocorticoides e os glucocorticoides. isso. Aham, sim. Derivados do colesterol. Exatamente. Perfeito. Esses aí sim, porque eles são todos derivados do colesterol. Exatamente. Da pregnolona, mais basicamente, mas isso o conteúdo de segunda era vocês vão ver lá, tá? Prof, quando o cortisol entra, a tiaperona automaticamente sai. Não. Quando ele entra, não. Quando ele se une ao É. receptor. Quando ele se une, sim. Aí ocorre esse choque térmico que faz com que eu desplaze a chaperona. Ela se solta pela união do ligando ao receptor. Ok? Fechou? Perfeito. Então, esse aqui seria o nosso receptor citoplasmático. O que que eu quero que vocês se fixem aqui? Que a gente vai formar esse homodímero que atua como fator de transcrição. Depois eu vou contar uma história legal para vocês. Não, deixa eu contar agora, aproveitar o embalo dessa via aqui. Estava rendendo terapêutica no quinto ano. O professor chama 5, 6, 7 alunos por vez, senta todos na frente dele, ele faz uma pergunta e um responde. Depois ele pergunta para cada um: você concorda? Você concorda? Se você não concorda, você precisa explicar o porquê que você não concorda. E aí ele pediu como que o cortisol atuava na célula. Eu já dava aula nessa época. Aí eu era o último. Aí ele pediu pro menino e foi um por um. Você concorda? Todo mundo concorda, 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 concorda. Chegou em mim e falei, não concordo. Aí ele falou, como é que é? Aí eu expliquei isso aqui para ele. Ele ficou feliz da vida. Daí ele faz assim, ó, isso aí, isso aí. É exatamente isso que ele falou, exatamente isso que ele falou. Mas isso aqui, conteúdo de era 1 de bioquímica. Só que ninguém lembra no quinto ano, né? Vani, pode falar. Todo mundo. Ô, O que? Pablo, Ah. tu reprovou todo mundo, bicho. Oh, meu Deus, os pobres, Não, coitados. não, não, não reprovei. Certo, né? Todo mundo deu Eles certo. só erraram. É porque eles não sabiam também aí concordaram. Vani, pode falar. Você tem dúvida? Professor, em resumo, como é que eu Hum. posso simplificar essa questão de uma definição sobre esse chaperona? A chaperona é uma proteína repressora do receptor. Ela fica ali reprimindo Ok, ele até a chegada do ligando. É uma proteína repressora. É a melhor forma, de forma perfeito. simples para você definir isso. Obrigada. De nada, imagina. Vamos bem? Outro tipo de receptor que nós temos, pessoal, vamos dar um zoom no nosso núcleo aqui. O núcleo não é desse tamanho, mas para ficar mais fácil. A gente tem alguns receptores, pessoal, que eles são nucleares. Eles já ficam inseridos aqui no DNA. Não, deixa eu fazer do outro jeito aqui, senão daqui a pouco vai dar erro. Então, eu tenho um receptor que ele já fica inserido aqui no meu núcleo, ele já está no marco de leitura próprio. Eu não posso deixar ele solto aqui, certo? Porque senão ele vai ficar transcrevendo o tempo todo, porque ele já está direcionando aqui a ARN polimerasa. Então, o que que eu tenho aqui para frear ele? Eu tenho uma proteína correpressora. O que que essa proteína está fazendo aqui? A função da chaperona. Ela está impedindo que esse receptor faça a função dele antes da chegada do ligando. Quando o meu ligando chega, aqui o exemplo que a cátedra usa é o hormônio tiroídeo, tá? Quando o hormônio tiroídeo pode ser os estrógenos também,
mas a vitamina D, o ácido retinóico, eu tenho vários ligandos para receptores nucleares. Mas o principal vai ser o hormônio tiroide. Então, quando ele chega aqui no núcleo, pessoal, o que que vai ocorrer? Eu vou desplasar essa proteína repressora. Eu vou tirar ela daqui. Isso não é suficiente para esse receptor se ativar. Eu preciso recrutar algumas proteínas coativadoras. Então, essas proteínas coativadoras vão se unir aqui a esse receptor, porque eu desplasei aquela proteína repressora. E o receptor vai se dimerizar com essas proteínas. Qual que é a diferença desse dímero aqui com o dímero do receptor citoplasmático? São diferentes. Aquele São ACM. diferentes. Perfeito, perfeito, Maria. Não são moléculas idênticas. Então, eu vou chamar isso aqui de heterodímero. Diferentes, dois. Então, eu vou chamar essa união aqui das proteínas ativadoras com o receptor de heterodímero. O que que esse heterodímero faz? A mesma coisa que o homodímero. Agora sim ele tem a capacidade de atuar como fator de transcrição. Eu vou começar a fazer a minha transcrição gênica, vou gerar o meu ARN mensageiro. Certo? Então, como que funciona? O receptor do tipo nuclear já está inserido lá no nosso DNA. Por que que ele não funciona sempre? Porque eu tenho uma proteína correpressora que está impedindo o funcionamento desse receptor. Ok? Proteína correpressora. Quando o ligando chega e se une a esse receptor, eu desplazo essa proteína repressora e recruto proteínas ativadoras. Essas proteínas ativadoras se unem aí, porque não está mais ocupado pela proteína correpressora, e eu formo um dímero entre moléculas diferentes. Então, eu vou chamar isso de heterodímero. Esse heterodímero atua como fator de transcrição. Ok? Moleza? O segundo fica fácil depois de ver o primeiro, né? Que é muito parecido. Agora, falou homodímero, receptor citoplasmático. Heterodímero, receptor nuclear. Exemplos de moléculas que são ligando, principalmente que a cátedra usa: o hormônio tiroide, o estrogênio, a vitamina D e o ácido retinóico. Mas a cátedra vai usar com vocês hormônio tiroide. Vamos bem? Vamos ver mais um. Profe, vitamina Oi, oi. ativadoras, né, que você falou? Proteínas coativadoras. Pode, obrigada. Só para Guiná. deixar claro, esse heterodímero ele é receptor nuclear. Esse Nuclear, seria para perfeito. receptor nuclear, né? Exatamente, perfeito. De nada. Agora, vamos ver um outro tipo de receptor. Esse aqui é de membrana, pessoal. Esse receptor, ele é importante para nós porque ele é da família de receptores que a insulina faz parte. O receptor da insulina é um receptor do tipo tirosinquinasa. É uma família de receptores. O que que o quinasa lembra a nós? Fosforilação. Fosforilação. Então, ainda bem que já sabemos tudo isso, já vai ser fácil a gente entender. Esse receptor tirosinquinasa, ele se chama JAK-STAT. Tirosinquinase é a família de receptores. Esse aqui, ele se chama JAK-STAT. Ele tem duas subunidades JAK, que são transmembrana. Esse meu desenho aqui, olha. Meu Deus do céu. Parece uma criança da segunda série desenhando. Esse receptor aqui, JAK-STAT, pessoal, ele tem duas subunidades transmembrana e ele tem subunidades citoplasmáticas. Ok? Ele é um receptor associado à proliferação celular.
Por quê? Os ligandos dele vão ser o GH, que é o hormônio do crescimento, e a prolactina. Então, quando essas moléculas vêm e se unem ao receptor JAK-STAT, essas subunidades JAK de membrana que se unem ao receptor se dimerizam. Ok? Elas estão um pouquinho separadas, elas se aproximam e se dimerizam. Quando elas se dimerizam, entra em ação essa função quinasa. Essa função quinasa é intrínseca desse receptor. Ele próprio consegue fosforilar. Então, quando ocorre essa dimerização, ocorre uma autofosforilação cruzada. O que que é isso? Essa unidade JAK fosforila essa e essa unidade JAK fosforila essa. Ele se autofosforila de forma cruzada. Ok? Por isso que ele é chamado de tirosin quinasa. Esse tirosin também não é à toa. Além de se autofosforilar cruzado, eles fosforilam resíduos de tirosina. Para quê? Para formar um novo local aqui que não existia até agora. Esse local é chamado de SAT2 ou SH2. Isso não tinha antes. Apareceu agora devido à fosforilação desses resíduos de tirosina. Eu formei esse local. Mari, tem dúvida? Maria? Não? É que eu achei que você ia ligar o microfone, desculpa. Então, esse novo local aqui, para que que serve? Para que o STAT venha e se una aqui agora. Então, esse sítio SH2 é importante. Vamos escrever aqui, sítio SH2 é importante para esse STAT conseguir se unir ao JAK. Quando esse STAT se une ao JAK, o que vocês acham que ocorre com esse STAT aqui? Já que ele tem função tirosinquinase. Fosforila. Muito bem, fosforila. Então, as subunidades JAK agora também vão fosforilar STAT. Então, o STAT vai ficar ativado. STAT fosforilado se ativa. O que o STAT vai fazer? Se dimerizar. Dois STAT se dimerizam. Como é que eu chamo isso aqui? Homodímero? Homodímero. 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 Duas unidades iguais dimerizadas. Isso aqui vai atuar como fator de transcrição, proliferação celular, certo? Síntese proteica, replicação celular, uma série de coisas. Então, o que acontece? Essa molécula dimerizada aqui tem o poder de atuar como fator de transcrição, vai ingressar lá no nosso núcleo. Resumão de via JAK-STAT. O JAK-STAT é um receptor do tipo tirosinquinase. Ele tem unidades de membrana e unidades citoplasmáticas. As JAK são as que ficam na membrana. Quando chega o ligando, esse receptor se ativa e se dimeriza. Uma vez dimerizado, ele se autofosforila de forma cruzada e fosforila resíduos de tirosina, formando um novo sítio SH2. Para que serve esse sítio SH2? Para que as subunidades STAT consigam se unir ao JAK. Uma vez que esses STAT se unem ao JAK, ocorre a fosforilação das unidades STAT. Elas se soltam e se unem, buscam outra STAT ativada, formando um homodímero. Esse homodímero atua como fator de transcrição. Moleza? Quando Aí, chega a... Oi, pode falar. tá. Esse daí é o que vai atuar na insulina, né? Não. Não é A, outro. a Esse atua. insulina é um tipo de receptor tirosinquinasa também. Ah, tá Ela é certo. da família dos tirosinquinasa. Vocês vão ver que esse mecanismo de autofosforilação cruzada, formar o sítio SH2, é parecido, porque ela é da família dos receptores tirosinquinasa. Então, a gente vai ver o JAK-STAT e o da insulina. Ok? Certo. Vamos bem?
Prof, Oi. a primeira dimerização que o senhor explicou, que eu não entendi direito. Pode voltar, por Quando favor? chega o ligando, imagina. Isso. Perfeito. Imagina que esse receptor são duas proteínas de membrana que estão uma próximas da outra, uma do ladinho da outra, muito próximas uma da outra. Quando o ligando chega e se une ao receptor, que eu tenho aqui o localzinho de união para o ligando, essas duas proteínas de membrana terminam de se encostar. Isso seria a dimerização. Elas estão um pouquinho afastadas. Quando chega o ligando, elas se dimerizam, se unem. Ao se unir, que elas vão fazer essa autofosforilação cruzada, certo? Elas ficam separadas justamente para não ocorrer antes da hora essa autofosforilação cruzada. Entendi, obrigada. De nada. Vamos bem? Alguma dúvida? Prof, como é que o Oi. Stat se une ali com o Jack? Só vai se unir quando eu tiver a formação desse sítio SH2. Quando eu tenho isso, ele simplesmente vem e se une porque é um sítio feito para ele. É de encaixe perfeito para ele. Então ele só chega ali, se une e aí ele vai ser fosforilado. Ok? Não tem nenhum tipo de segredo ali para essa união. Esse sítio SH2 é próprio para ele, que é o acople dessa outra proteína que faz parte desse receptor, só que não pode se unir antes da chegada do ligando. É uma forma de controle celular. Certo? Prof, Hum. então o ligando tem que chegar para fosforilar o Jack para aí vir a proteína STAT. Na verdade, não pode pular nenhum passinho. Você abreviou a via. O ligando faz o quê? Vamos lá, passo a passo. O ligando faz o quê? Ele vai se unir Favorece, ao receptor. se une ao receptor. Para que o receptor faça o quê? Fosforilha, dimerize. Antes a dimerização. Ele se Uhum, dimeriza e aí ele se autofosforila cruzado. uhum. Quando ele se autofosforila cruzado, ele também vai fosforilar resíduos de tirosina para formar aquele localzinho ali que não existia antes, que é o chamado SH2. Uma vez que eu tenho esse sítio SH2, agora o STAT pode se unir. Antes disso, não tinha um lugar para ele se encaixar aqui. Então, esse sítio que eu formei pela fosforilação dos resíduos de tirosina, que me permite a união do STAT. Agora o STAT unido aqui vai ser fosforilado também pelo JAK. E aí ele consegue se ativar e buscar outro STAT fosforilado para fazer a dimerização. Não tem como resumir a via. Você tem que falar o passo a passo, senão é mais fácil de você se perder. Ah, ótimo. Eu tenho que criar o Entendeu? lugar para o STAT. Exatamente. Por quê, pessoal? Se o meu JAK ficasse o tempo inteiro com o sítio SH2, os stats iam lá e iam ser fosforilados, iam lá e ser fosforilados. Eu não ia ter o controle. Quando que eu quero que o stat seja fosforilado? Quando eu gero o comando celular para isso, que é a chegada do ligando, do primeiro mensageiro da via. Ok? Então, eu preciso. A primeira coisa é a chegada do ligando para eu ativar esse receptor. Só aí que eu vou dar todo o segmento à minha via para ter o efeito desejado, que no fim seria o quê? O meu fator de transcrição. Pablo, então, basicamente, o ligando, ele faz ali a união dessas duas proteínas, fosforila e cria o sítio ativo. O É isso? ligando não. O ligando só ativa o receptor. É o receptor que tem toda essa característica de fosforilação. O ligando é a chave para ligar o carro. Depois o carro faz tudo sozinho. Para ligar o Ah, motor, certo? Então, o ligando vem e dá o comando de start. E aí, essas proteínas que fazem parte do receptor que vão fazer todo o trabalho. Tudo quem faz é o JAK-STAT. O ligando ok. só dá o modo on. Ele é o gatilho, perfeito. Ele é o gatilho para disparar todo esse mecanismo. Ficou claro? Prof, você pode repetir o que acontece depois que o Stat se liga ali com o sítio Qua- ativo? Quando o stat não é o sítio ativo, é o sítio SH2. Isso. Ah, tá. Tá?
Então, esse sítio SH2 é o local de união para o STAT. Uma vez que ele se uniu aqui, JAK vai fosforilar ele. Certo? Por quê? Porque JAK tem função quinasa intrínseca. Dentro dele tem quinases que fosforilam. Ok? Vamos bem? Perfeito. Vamos ver um outro receptor agora que é importante para nós, que é um receptor metabolotrópico. Quais foram os receptores metabolotrópicos que nós vimos? G, G, S, I. 7-TMS. Perfeito. As proteínas G, né? A GQ, a GS, a GI, todos eles eram receptores metabolotrópicos. Só que eram receptores de membrana metabolotrópicos. Imagine que a gente tem aqui toda a membrana. Deixa eu ver aqui, vou ter espaço. Esse receptor que nós vamos ver agora é um receptor metabolotrópico citoplasmático, é uma enzima chamada guanilato ciclase. Como que funciona isso? Lá no nosso sangue, pessoal, a gente tem uma enzima chamada óxido nítrico sintase. Ela utiliza um aminoácido, a L-arginina, para produzir um gás chamado óxido nítrico. Vou escrever aqui do lado. Óxido nítrico. Esse gás vocês vão usar a vida inteira de vocês para tratamentos de diversas patologias, porque ele é um gás vasodilatador. Posso Muito perguntar uma utilizado. coisa referente ao tema passado, que eu li aqui agora e Pode, eu querido, lembrei. pode. Pode. É porque você estava falando daquele outro receptor, JAK-STAR. Ele é um receptor com atividade intrínseca? Intrínseca. A proteína JAK tem função quinasa, é própria dela. No caso, entra tipo como sub. Tipo, receptor com atividade intrínseca entra tirosina quinase. Exatamente. É uma atividade intrínseca do receptor. As subunidades JAK têm característica quinasa. Elas fosforilam. Ah, beleza. Foi mal. Fechou? Pode interromper a outra. Não, imagina. Às vezes a dúvida de outro também já tira junto. Então, pessoal, esse gás óxido nítrico, ele é vasodilatador, utilizado no protocolo de tratamento de infarto. Muito relevante, tá? Então, o que que acontece? Imagina o seguinte, no sangue eu vou produzir o meu óxido nítrico. Por ele ser um gás, ele se difunde facilmente aonde ele quiser. Então, ele atravessa a membrana plasmática e vai buscar essa enzima citoplasmática chamada guanilato ciclase. O que que o óxido nítrico faz? Ativa a guanilato ciclase. A guanilato ciclase atua de uma forma muito parecida com o mecanismo que a gente já conhece. Então, olha só, o óxido nítrico é o quê? É o ligando para eu ativar esse receptor, beleza? Então, o óxido nítrico ativa a guanilato ciclase, ela pega GTP como substrato e gera uma molécula chamada GMP cíclico. O que que vocês acham que esse GMP cíclico vai fazer? Segundo os conhecimentos que vocês já têm. Atua como segundo mensageiro, fosforila. Atua como segundo mensageiro, sim, mas ele não fosforila. Quem que Ele fosforila? amplifica a sinal. Ele amplifica sinal. Isso é a função do segundo mensageiro. O que que o AMP Ativa cíclico uma faz? quinase. Ativa uma quinasa. Vocês lembram que as moléculas cíclicas eram capazes de ativar as quinasas? Que o AMP cíclico ativava as proteinquinasas? Que depois eram chamadas de PKA? Então, o GMP cíclico acaba fazendo a mesma coisa. A estrutura da proteinquinasa era dessa forma, lembram? Que ela tinha duas partes reguladoras e duas partes catalíticas. As partes reguladoras impedem essa quinasa de fazer a função dela, que é fosforilar. O que que o GMP cíclico faz? Rompe essa união reguladora
e deixa somente a parte catalítica. Agora eu tenho uma proteína quinasa ativa. Uma Então, PKG? exatamente, uma PK dependente de GMP cíclico. Eu vou chamar ela de PKG. O que que a PKG faz? Fosforila. Fosforila, perfeito. Podem falar sem medo. Se for PK, se for proteína quinasa, fosforila. Então, qual que é a consequência da via da guanilato ciclasa? O GMP cíclico ativa proteína quinasas G. Até aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Porque nós vamos complicar bastante ainda. O senhor pode explicar novamente essa última parte, por favor? Posso, claro, claro. Maria, você quer pedir antes ou quer esperar eu explicar? Não, pode ser agora. Assim, calma. O GNPC é que nem quando a gente fazia aquela questão da proteína G, que Da pegava GS, isso que da pegava GS. o ATP, gerava o AMP cíclico ativava a pKa. É só isso? Agora, só isso, exatamente Tá igual, certo. exatamente igual, Tá tá? certo. Vamos lá. Então, o que que acontece? Eu formo um gás lá no meu sangue, que é o óxido nítrico. Esse gás se difunde facilmente pela membrana, ingressa na célula e ativa uma enzima citoplasmática chamada guanilatociclase. Ok? A guanilatociclase ativa pega GTP como substrato e gera GMP cíclico. Vamos lá, pessoal. Vamos entender essa molécula para ficar extremamente claro. O que que é um GTP? Uma guanina é um nucleótido, uma guanina Trifosfato. trifosfato. Perfeito. Essa é a molécula. O que que a guanilatociclase faz? Ela pega essa guanina, deixa ela unida a um fosfato e ela é uma molécula cíclica. Só isso. Isso é um G-guanina monofosfato cíclico, redondinho. Eu tenho o GMP lineal, que é essa molécula, guanina monofosfato lineal, não é cíclica. Qual que é a molécula que tem capacidade de ativar as PK? A cíclica. A lineal não faz esse trabalho. Ok? Então, a guanilatociclasa pega essa guanina trifosfato e converte ela em uma guanina monofosfato cíclica, GMP cíclico. Vamos bem? Todo mundo pegou? Perfeito. Uhum. O que que o GMP cíclico faz? Rompe aquela união que as proteínas quinasas inativas têm com a parte reguladora. Separa a parte reguladora da parte catalítica. Deixa só a parte ativa da proteína quinasa. Então, eu falo que o GMP cíclico ativa PKG. Porque eu não estou fazendo novas. Eu já tinha essa PKG, essa PK pronta, mas ela estava numa forma inativa. Por quê? Porque ela estava unida à parte reguladora dela. O que que o GMP cíclico fez? Rompeu essa união e deixou só a parte catalítica. Então eu tenho agora uma proteína quinasa ativa, dependente de GMP. Então eu chamo ela de PKG. Ó, vocês estão escapando de mim, vocês voltem aí, ó. Muito bem. Vai fugindo um, vai fugindo outro. Quando eu vejo, está só um aqui na minha tela. Ô, professor, é que Oi. Lariorra tá caindo um temporal, muito raio, e parece Tá. que vai cair gelo Eu também. tô Por quase isso que desligando deve estar aqui já, caindo a velho. internet. Não, fiquem aqui, aguentem. Se cair, caiu. Enquanto aguentar, fiquem. Eu já Teve tô um na raio aula aqui aqui dentro de casa. morrendo de medo. Pô, se o nosso Todo computador trovão. queimar, o médio fácil dá um novo para nós, né? Ah, sim, A a gente tá aqui, 24 ó. tá fácil. Vamos lá. Porque tá uma barulheira horrível, mas não tá caindo água aqui. Mas tá muito barulho. É, deve estar dando um monte de raio aí. Gente, aí dá uma tempestade muito feia. Aonde eu tô já tá caindo gelo, granizo. Tá feia a coisa. Lá Bem, eu pessoal, fiz um a, lugar. a consequência, então, dessa via é que o quê? O GMP cíclico ativa a proteína quinasa G.
O que eu quero que vocês tenham claro na cabeça aqui? Essas proteínas já estavam prontas, eu não estou fazendo novas. Não é uma indução gênica, eu estou ativando as que já estavam prontas, ok? Então, o GMP cíclico ativa PKG, não aumenta o número delas, ativa as que já estavam prontas, beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Que não chegou a parte chata ainda. Agora que nós vamos falar. Essas PKGs vão fazer o que elas fazem. Fosforilar. Quem que elas vão fosforilar? Duas enzimas. A miosin quinasa e a miosin fosfatase. Então, a PKG faz o quê? Fosforila essa e fosforila essa. Que tipo de regulação que está sendo feita aqui? Covalente. Regulação covalente. Perfeito. Regulação covalente através de uma quinasa. A questão é, a miosin fosfatasa, quando fosforilada, está ativa. A miosin quinasa, quando é fosforilada, está inativa. Então, agora eu vou favorecer quem? A miosin fosfatasa. Essas duas enzimas atuam sobre as cabeças de miosina. Para que serviam as cabeças de miosina? Contração. Contração muscular. Contração muscular. Eu preciso de ATP e cálcio para fazer a contração. Concorda comigo? Sim. A miosin fosfatasa desfosforila as cabeças de miosina, impedindo a contração. Quando eu impeço a contração, o que vai acontecer com o meu endotélio vascular? Relaxação. Quando o meu vaso sofre relaxação, eu falo que ele tem uma vasodilatação, ele fica mais amplo. Por isso que o óxido nítrico é considerado um gás vasodilatador. Ele aumenta o tamanho da artéria, o raio da artéria, principalmente coronária. Agora vocês imaginem o seguinte. Vocês lembram de anato, né? Lembram, porque faz bem pouco tempo que vocês viram. A gente tem aqui a irrigação. A gente tem aqui a descendente anterior, a circunflexa, a coronária direita da rama posterior. Um trombo obstrui aqui, vamos colocar na mais comum, a nossa descendente anterior. Todo mundo está pegando aqui, o paciente está infartando. Tem um trombo tapando aqui a descendente anterior. Qual é o objetivo de eu dar óxido nítrico para esse paciente? Que faz parte do tratamento de infarto. Para causar vasodilatação. Para quê, Bru? Por que eu quero vasodilatação nesse caso? Pro tecido não Porque morrer, está obstruindo, vai levar a tá obstruindo a coronária, com a vasodilatação vai aumentar o calibre do vaso e assim o trombo consegue sair. Muito bem, doutora. Às vezes o trombo não sai, mas ele gera uma passagem de sangue ali que é suficiente para o tecido não necrosar, para ele aguentar mais um pouquinho até que eu entre com um trombolítico e consiga dissolver esse trombo. Entenderam? Por que eu uso? Porque ele é vasodilatador. Então, qual é o mecanismo? Vamos lá, de novo. Qual é o mecanismo do óxido nítrico? O óxido nítrico é um gás produzido no sangue que se difunde pela membrana e ativa a guanilatociclase, uma enzima citoplasmática. Essa guanilatociclase utiliza GTP como substrato e gera GMP cíclico. O GMP cíclico faz ativação de proteínquinasas G, proteínquinasas dependentes de GMP cíclico. Até aqui vão bem? Essas PKGs, quando ativas, fosforilam duas enzimas, miosin fosfatasa e miosin quinasa. A miosin fosfatasa se ativa quando fosforilada e a miosin quinasa se inativa quando fosforilada.
Ou seja, eu favoreço a ação da miosin fosfatase. Aonde que a miosin fosfatase vai atuar? Nas cabeças de miosina. Desfosforila as cabeças de miosina, produzindo vasorrelaxação. Ok? Por isso que ele é considerado um gás vasodilatador. Dúvidas que nós vamos piorar. Prof, como Fala. é que a Ah, guanina perde dois fosfatos ali? através da desfosforilação. Eu tiro o fósforo. Aqui não é a guanina, aqui é o ATP, tá? Ah, não. Aqui você está falando nesse passo? Sim, A isso. guanilato ciclasa tira dela. A guanilato ciclasa converte ela em um GMP cíclico. É ela que remove, tá? Fala, Bia. A PKG ela fosforila também canais de potássio. E aí abre eles. Tipo, qual que é o intuito de abrir os canais de potássio? Fala com Aislan. Isso é fisiologia. Vai, vai lá conversar com a Aislan. Não sei, amor. Não sei. A via bioquímica é isso aqui. Não sei. Não sei de verdade. Não sei por que que ela abre esses canais de potássio. Provavelmente abra outros também. Mas para nós o que importa é até aqui. Resolve com o Aislan lá. Não sei. Não sei. Me perdoa. Posso dar uma olhada para ti. Eu realmente não sei. Me desculpe. Entenderam até aqui? Uhum. Tá. Beleza. Vamos falar agora de um mecanismo que a gente tem que freia essa via. Eu preciso de um pouquinho de espaço aqui, pessoal. Vou só tirar isso aqui daqui. Bem, uma das formas de eu frear. Opa, caiu alguém aqui, voltou. A chuva tá feia, pessoal. Já perdemos dois. Tem um voltando. Pode me aqui, por favor. Ah, obrigada. Eu estou entrando no celular, obrigada. Que acontece aqui? Eu tenho uma enzima, um grupo de enzimas chamadas PDS. Eu vou escrever o nome delas aqui. São Fósforo diesterada. perfeito. Fosfodiesterasas. Que letra mais feia. Fosfodiesterasas. O que as fosfodiesterasas fazem? Elas pegam essas moléculas cíclicas, como o AMP cíclico, o GMP cíclico, e convertem elas em moléculas lineares. Ou seja, eu converto esse GMP cíclico em GMP lineal. Qual que é a consequência disso, pessoal? Para via. Alguma coisa. Seria para controlar a via, não? Porque se continuar fosforilando, né, miosin, você vai causar um relaxamento muito fora do Perfeito. controle. Perfeito, é uma forma de controle da via. Mas, especificamente, a ação da PDE, ela converter o GMP cíclico em GMP lineal, me dá o que como resultado disso? Inibe a Não PKG? ativa a Não vai PKG. ativar a Não miosina. ativa o PKG. Não vou ativar PKG. Exatamente isso. Porque a função do GMP cíclico não era justamente ativar PKG? Se eu converto essa molécula cíclica em uma molécula lineal, eu paro de ativar PKG. Eu freio a via aí. Então, eu paro de ativar. As que já foram ativadas, beleza, eu não faço mais. Beleza? Então, eu deixo de ativar. Então, a função dessas PDS é controlar a via aqui. Controlar a via. Para que eu converta essas moléculas cíclicas em moléculas lineares e pare de ficar ativando essas PKGs. A gente vai falar agora. Todo mundo pegou até aqui? Vamos bem? Bertô? Você tem nome caro. Entendeu? Beleza. Vamos lá. A gente precisa entender agora a ação de um fármaco chamado sildenafil, caso clínico da ERA. O sildenafil é um remédio, um fármaco,
que ele atua sobre a fosfodiesterase, mais especificamente sobre a 5-fosfodiesterase. Tem que saber que é a 5, professor? Tem que saber. Então, o sildenafil é um inibidor da 5-fosfodiesterase. Se eu inibo essa enzima, qual que é o meu objetivo utilizando esse fármaco? Seria converter GMP cíclico em linear? E isso é a função da 5-fosfodiesterasa. É ela quem faz sim. isso. Se eu estou inibindo ela, qual que é o meu objetivo terapêutico aqui, então? Se eu quero que ela... Vasodilatação. Vasodilatação. Eu quero aumentar a vasodilatação, porque eu estou inibindo a enzima que ia parar a vasodilatação. Se eu inibo ela, a minha vasodilatação segue. Vani, tudo ok aí? Pegando? Tudo sim, professor, obrigada. Perfeito. Não tá 100% não, mas dá para entender. Eu vou Vendo uma repetir na segunda aula vez a até aula, gravar tudo. perfeito. Perfeito. 2 não, professor, umas 4, 5. Obrigado. Imagina. Então, pessoal, o sildenafil é um inibidor da 5-fosfodiesterasa. Qual que é o objetivo terapêutico quando eu dou sildenafil? Justamente fazer com que a via continue, impedir que a 5-fosfodiesterasa converta o GMP cíclico em GMP linear. Isso prorroga, deixa mais tempo a vasodilatação na pessoa. Para que é usado o sildenafil? Ele foi feito para hipertensão pulmonar. Imagina o seguinte, o paciente tem uma artéria pulmonar que tem muita pressão dentro dela. Eu dou o sildenafil, ele aumenta o raio da artéria. Imagine uma mangueira. Se você pressiona a ponta da mangueira, o que acontece com a água? Não aumenta a pressão? Se você solta, diminui a pressão, ou seja, o raio do vaso está diretamente relacionado com a pressão. Então, por eu fazer uma vasodilatação na minha artéria pulmonar, eu diminuo a pressão dela. Ele foi utilizado para isso. Vocês vão ouvir falar outra coisa dele, porque esse receptor de 5-fosfodiesterasa aqui, perdão, essa 5-fosfodiesterasa, ela está na artéria pulmonar e nos corpos cavernosos do pênis. É como se fosse um Viagra. O famoso Viagra. Para a indústria farmacêutica, vocês acham que vende mais o quê? Viagra ou para hipertensão pulmonar? Viagra. Então, pro Viagra. Então, o que acontece? Se você digitar sildenafil no Google, ele vai aparecer como remédio para ereção. Não falem isso para os professores. Ele foi criado para hipertensão pulmonar. Esse é um efeito secundário, porque lá nos corpos cavernosos eu também tenho a 5-fosfodiesterasa. Então ele atua na artéria pulmonar e no outro local também. Ok? Mas ele é para vasodilatação da artéria pulmonar. Ele é um dilatador da artéria pulmonar. Professor, Oi. então o sildenafil, eu sei que não é a mesma coisa, mas seria a mesma ideia do óxido nítrico. Só que de O forma resultado diferente. final O resultado dele final é o termina mesmo. sendo perfeito, perfeito. O resultado final dele é o mesmo. Eu não posso falar que ele atua igual ao óxido nítrico. Isso é errado. Porque ele mantém a via que o óxido nítrico ativa. Aí está correto. O objetivo dele é o mesmo que o do óxido nítrico. Perfeito? Sim, obrigada. De nada. Celão, qual a dúvida? Como é que surge a 5-fosfodiesterasa, professor? A 5-fosfodiesterasa, ela é uma enzima. A 5 é para direcionar o local que ela tá? 5 é porque é o nome próprio dela, é o nome que caracteriza essa que está na artéria pulmonar e lá nos corpos cavernosos. Fosfodiesterasa é um grupo de enzima
que é induzido genicamente pela ação da insulina. A gente vai ver isso na próxima aula. Então, ela surge através da indução gênica da insulina. Ok? Tá bem, obrigado. De nada. Vani? Professor, aí se perguntam especificamente a função do sildenafil. É melhor Aham. eu dizer que é para provocar, relaxar a musculatura ou eu falo direto sobre a hipertensão pulmonar? Nenhum nem outro. É para falar a via? O que Seria que você... vasodilatação? Não. Se eu pergunto para vocês qual a função do sildenafil, o que que vocês têm que me falar antes de tudo? Vasodilatador? Não. Que é o inibidor. É Inibidor um do... inibidor de quem? Inibidor. Da Esqueci o nome. 5-PDE, 5 fosfodiesterase. Aí, exatamente. Então vocês vão responder como? O que que é o sildenafil? O sildenafil é um fármaco inibidor da 5-fosfodiesterase. Aí o professor vai te perguntar de qual via? Aí tu vai falar da via da guanilato ciclase. Como é que funciona essa via? Bem, a guanilato ciclase é ativada pelo óxido nítrico, que é um gás vasodilatador. Me explique sobre. Bem, o óxido nítrico entra na célula, ativa a guanilato ciclase, ela converte GTP em GMP cíclico, esse GMP cíclico ativa PKGs que terminam produzindo vasorrelaxação. Você pode explicar dessa forma, inclusive. Obrigada. De nada. Mas vocês têm que ir no que... Isso é uma coisa muito importante. Vocês têm que se fixar na pergunta do professor. Ele te perguntou qual a ação do fármaco e vocês já quiseram lançar a via. Não. A ação do fármaco é essa. Está relacionada com tal via e essa via funciona da seguinte forma. Para vocês demonstrarem que vocês entenderam a pergunta que ele fez. Certo? Porque às vezes ele quer uma coisa simples e você já quer contar uma história de 15 minutos para ele. Foco no ponto exato. Foco no que ele realmente te pediu. No caso, então, se ele perguntar sobre a ação do fármaco, eu posso dizer que simplesmente que ele age como inibidor das 5-fosfodiesterase. Perfeito. Você vai começar dessa forma que está brilhante. Aí ele pode pedir para ti, qual a consequência disso? De você inibir a 5-fosfodiesterase? Mantenho a vasodilatação. Pode ser que aí ele já pense, esse cara, isso aqui ele sabe. E pule para uma próxima pergunta e tu saia com um acerto. Ou ele pode pedir, me explique a via da vasodilatação. Aí você começa falando do óxido nítrico, que é um gás vasodilatador, ingressa na célula, ativa a guanilato ciclase, aí você explica a via para ele. Entenderam? É dessa forma que vocês se defendem num oral. Vocês só dão o que eles pedem. Só dão o que eles pedem, sempre. Tu só vai agregando conforme eles vão agregando perguntas. Assim que tu faz um oral bem feito de 5 minutos e sai aprovado. Quem fica 40, 50 minutos fazendo oral é porque fica nessa enrolação, quer sempre falar a via, quer sempre contar uma história, e aí o professor precisa ouvir, e ele fala, mas não era isso que eu queria, e aí fica. O pessoal que sabe mesmo, 5 minutos sai aprovado. Porque eles vão direto no que o professor pergunta, é papum, papum, tá aprovado. E é isso que eu quero que a gente treine. Entendido? Então, pessoal, hoje é isso. Um ótimo final de semana para vocês. Aproveitem o final de semana para dar uma repassadinha nesses temas que nós já vimos. Se ficar dúvida, vão mandando, eu vou ajudando vocês. Ó, eu boto um monte de pegadinha nos quiz, que é para vocês errarem. Que quando a gente erra, a gente nunca mais esquece. O que a gente erra, a gente nunca... O que a gente acerta, passa despercebido. Agora, o que a gente erra, machuca. Você tinha certeza que era aquela lá e você vai marcar. Então, eu coloco algumas coisas lá de propósito. Treinem os quizinhos lá que eu coloco, que é para vocês irem pegando bem o conteúdo. Tá bom? Muito obrigado pela companhia. Ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, prof. Até mais. Tchau, até mais. Obrigada, Tchau, prof. professor. Obrigado a vocês pela companhia.